Eu não tenho nada a favor de Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro. Aliás, eu tenho tudo contra. Para mim, o governador do Rio representa o que há de pior na política. De pior. Em minha humilde opinião, para mim, ele é o pior, talvez, do mundo. Do Brasil, certamente. Quem não se lembra da destruição da placa em homenagem a Marielle? Bom, desculpe, mas se você apoia um ato desse, você é um boçal. É o que eu penso. Quem não se lembra da comemoração, como se fosse um gol da seleção, quando um sequestrador foi morto? E vale lembrar aqui que eu não tenho nada contra um atirador de elite para salvar a vítima matar um sequestrador. Isso sim é legítima defesa. A comemoração, não. A comemoração é um descalabro. Por quê? Porque mesmo sendo uma vitória entre aspas, porque se salvou a vítima, houve ali a morte de um ser humano, não inocente, mas não deixou de ser ser humano por ter praticado aquele ato deplorável. Então a morte de qualquer ser humano não deve ser comemorada. Mais ainda, as pessoas estavam em choque, em trauma ali. Então aquilo ali não era momento para comemoração de nada, tá? Se é que tinha momento para comemorar isso. Quem não se lembra dele do alto, dentro de um helicóptero, com policiais atirando a esmo, lá embaixo, numa favela? Bom, passaria o dia aqui falando de descalabros do governador, inclusive a crítica ao STF um dia antes de ser afastado, tudo isso. Mas vale lembrar que o afastamento dele para o devido processo legal e para a democracia é muito ruim. Sim, porque ele foi afastado com suspeitas a se comprovar. Então eu diria que ele foi afastado sem provas, monocraticamente pela justiça. Uma pessoa que chegou ao poder pelo voto, em tese deveria ser retirado também pelo voto. Claro que não direto dessa vez, mas pelos representantes do povo, que são os deputados. Então a Assembleia é que em tese deveria afastar. Evidentemente que ao se comprovar crimes, a justiça poderia afastar. Seria, primeiro, precisaria comprovar e não apenas suspeitas. Segundo, deveria ser pelo colegiado e não por um único juiz, por um único desembargador, né? Então essa é a questão. Eu não estou dizendo aqui que o governador é inocente, que foi uma injustiça do ponto de vista da inocência dele, porque isso eu não sei. Se vocês perguntarem a minha opinião, eu diria que eu acredito que ele seja realmente culpado. Mas ninguém pode ser afastado do cargo, ser preso ou mesmo condenado sem as devidas provas. Ninguém pode ser condenado por opinião, por aquilo que nós achamos, que nós consideramos, enfim. Nada disso pode acontecer. Isso está errado, não pode ser assim. Querendo ou não, esse afastamento já é uma punição. Porque eu não acredito que ele volte ao cargo. Para mim é daí para o desfenestramento definitivo. Eu não acredito que ele volte. Então ele foi condenado antecipadamente com esse afastamento. Ao pé da letra podemos dizer isso.
condenado. Por quê? Qual foi a manifestação da defesa? A defesa mal teve acesso aos autos, né? Não teve nenhuma manifestação e ele já foi ali afastado. Então, isso para o Estado democrático e de direito, isso para a democracia é um prejuízo muito grande. Do ponto de vista político para o país, do ponto de vista político para a população do Rio de Janeiro, eu até considero um ganho. Sim, e considero mais ainda, ele sendo empichado, ele não poderá concorrer ali, deverá perder ali os direitos políticos de por 8 anos. Eu não sei que malabarismo fizeram para Dilma não ter perdido seus direitos políticos. Não entendo como que alguém é empichado e não perde o direito político. Então, nesse sentido, é bem provável que ele perderá. E é bem provável que ele será empichado, né? Ainda mais agora com esse afastamento, né? E, claro, o apoio dele que beirou a zero. Eu diria que zero, né? O governador do Rio atualmente não tem um apoio importante de nenhum político importante. Que fique claro isso. Eu não conheço, vocês conhecem? Então deixe aí no comentário, escreve aí que vocês mostrem que tem alguém aí importante apoiando ainda o governador, né? Ah, tinha durante a campanha, né? A campanha foi feita ali de braços dados com o presidente, tudo juntinho, etc e tal, mas como diz o próprio presidente, nesse casamento se desfez. Então, eu diria que sim, para finalizar, o afastamento do governador, aliás, o afastamento não, o empinchamento dele, o impeachment, é muito bom para o povo do Rio de Janeiro, é bom até para o país, mas que seja feito dentro das regras do jogo democrático. Como está sendo feito, como foi feito, é um prejuízo enorme para a democracia e para o Estado democrático e de direito.